Olá, meus queridos, o meu bom dia a todos vocês. Manhã de quinta-feira, sejam muito bem-vindos à nossa sala mais uma vez. Temos uma lição maravilhosa, o mundo, a arena da missão. Deus está fazendo um chamado especial para mim, para você, para ingressarmos nessa sua missão, sabe, para sermos um canal de salvação, para sermos, queridos, sabe, uma agência. Fazemos parte da Igreja de Deus como agência de salvação. Quero orar com você neste momento. Vamos pedir a bênção de Deus pelo estudo que nós vamos ter. Querido e bom Pai Celestial, nosso Deus amado, queremos apresentar diante do Senhor neste momento a nossa vida e esta lição. Que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Toma-nos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. O mundo, arena da missão. Eu quero compartilhar com vocês aqui, queridos, o texto de Apocalipse, capítulo 7, verso 9 e verso 10. Temos aqui uma mensagem extraordinária, aonde a palavra de Deus diz aqui que João, nesta visão, ele disse: vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, línguas e povos. Estava diante do Cordeiro, vestido de branco. E ele disse mais: glorificando a Deus, em quem pertence a salvação. Nesta visão, queridos, João está dizendo que ele contemplou uma grande multidão. Queridos, quantas pessoas serão salvos? Quantas pessoas entrarão no reino dos céus? Aqui João diz que é uma grande multidão. Lembra da lição de ontem, quando nós estudamos o chamado de Deus a Abraão? Para ele sair da sua terra, para ele ir para uma terra, sabe, viajar cerca de aproximadamente 2.000 quilômetros, um pouco mais, um pouco menos, para uma terra desconhecida, mas aonde Deus o abençoaria para que ele formasse uma grande nação e seria uma bênção para todas as nações da terra. Então, queridos, Deus, ele disse para Abraão que fazia dele uma grande nação, um grande povo, incontável como as estrelas dos céus. E aqui João está confirmando o cumprimento da promessa de Deus quando Jesus voltar. João está dizendo: vi uma grande multidão que ninguém podia contar. Queridos, o Senhor Jesus, quando ele aqui esteve na sua última semana, ele disse para os seus discípulos: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado também. Com isso, Jesus estava falando que assim como Moisés construiu uma serpente de bronze, e aquela serpente foi levantada para que todas as pessoas que fossem feridas por alguma serpente, ao olhar para aquela serpente no alto, deveria ser salvo do veneno das serpentes. Então, queridos, aquela serpente era simbólica, que ela representava, o Cristo Jesus que viria e seria levantado também, levantado na cruz. Era simplesmente um símbolo. Ela não salvava, mas representava, o poder de salvação que há em Cristo Jesus, que seria levantado em uma cruz. Por isso Jesus disse: o Filho do Homem será levantado também, para que todo que nele, que olhar para ele, seja salvo. E Jesus diz: quando o Filho do Homem for levantado, atrairá o mundo todo para ele. Então, queridos, João aqui está dizendo: vi uma grande multidão incontável
E ele disse aqui, ó, de todas as nações, tribos, línguas e povos. Queridos, o chamado de Deus para nós, em Mateus capítulo 28, a partir do verso 16 ao verso 20, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as nações, tribos, línguas e povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aqui João está dizendo, queridos, que essa ordem de Cristo de ir para todo mundo salvaria pessoas de todas as nações, tribos, línguas e povos e formaria um grande povo inumerável, incontável. Queridos, o precioso sangue de Cristo Jesus, que foi derramado na cruz para nos salvar, nos redimir e lavar dos nossos pecados, purificarão pessoas de todo mundo, de todas as nações, de toda tribo, de todos os lugares onde você imaginar que existir pessoas na face da terra, serão pessoas que ouvirão do Evangelho, e aqueles que aceitam Cristo Jesus e o seu sacrifício serão salvos. Tá? E mais aqui, João diz que esses queridos estavam vestidos de brancos. Vestido de branco significa que eles foram lavados por Cristo, transformados por Jesus, regenerados por Cristo Jesus, queridos, e eles foram então imputados a justiça de Cristo sobre eles. Lembra lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecou, que eles olhou um para o outro e estavam despidos, estavam sem roupa, estavam nus, sentiram vergonha? Eles perderam essa roupa branca, a justiça de Cristo que é imputada. Mas agora, aqueles que conheceu Jesus e aceitou como seu Salvador, recebeu essa roupagem branca, a justiça de Cristo que foi imputada sobre ele. E aqui, queridos, diz que esses serão glorificados. Sabe? Eles também glorificarão a Deus. E eles reconhecem que a salvação só existe em um só Deus, não existe em outra, sabe, em outra fonte a não ser Cristo Jesus. Por isso eles dão glórias a Deus, cantam louvores, exalta a Deus, porque a sua salvação, a sua remissão, a sua roupa branca de justiça que recebeu veio de Cristo, veio de Jesus. Que coisa linda, não é verdade? Por isso, queridos, a ordem de Cristo para mim e para você. Você que já conhece Jesus. Você que já aceitou o sacrifício de Jesus. Foi batizado em Cristo Jesus. No Espírito Santo de Cristo. O chamado de Jesus para você é ir. Agora, queridos, um ponto importante que eu quero mencionar aqui com vocês. Aliás, alguns pontos que eu separei. Tá? O mundo, arena da missão. A ordem de Jesus para os seus discípulos, um pouquinho antes dele subir para os céus, ele disse assim para os seus discípulos: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, Jesus estava dizendo, vocês precisam começar esta missão com os mais próximos, Jerusalém. Assim também Jesus está falando para mim e para você, queridos, esta missão, esse chamado que ele está fazendo, você precisa começar com os seus próximos, que é a sua família. Jesus diz, começa por Jerusalém, começa, sabe, pelos seus. Começa, sabe, pelos amigos, pelos colegas, pessoas que você conhece.
Depois você pode ir, Jesus diz para eles, depois vocês vão à Judéia, Samaria. Samaria já era outra nação. E vai até os confins da terra. Por onde você passar, por onde você estiver, por onde você viajar, ali você precisa ser uma testemunha de Jesus. Você precisa refletir o caráter de Jesus, o brilho de Jesus, a salvação de Jesus, o perdão de Jesus, a graça de Jesus, por onde você estiver. Mas, queridos, Jesus não disse assim, olha, você vai para Samaria e os confins da terra e deixa os seus parentes se perder. Não, Jesus não disse isso. Ele diz, começa salvando o seu próximo, que está bem perto de você. Começa por Jerusalém. Começa por sua família. Começa pelos seus amigos, pelas pessoas mais próximas de você. Viu que coisa importante, que coisa maravilhosa? O seu mundo, queridos, está bem pertinho de você. Outro ponto importante aqui, queridos, que eu quero apresentar. E preste atenção, porque é muito importante. Quando Jesus voltar, Ele quer levar você para o seu reino, para o reino dos céus. Mas Ele não quer levar você unicamente sozinho. Ele quer levar você e mais. Ele quer levar você e pessoas que foram atraídas por você para ir para o céu. E Ele chama isso de estrelas. Será apresentado na sua coroa. Quem sabe 1, 2, 3, mais estrelas. Quantas pessoas você conduzi-la ao reino dos céus. Por isso, queridos, aqui uma grande multidão incontável de pessoas de todas as tribos, nações, línguas e povos. Deus não faz acepção de pessoas. Sabe, queridos, Deus não faz preconceito com nações. Todas as pessoas conhecendo a Jesus, aceitando a Cristo Jesus como seu Salvador, serão salvos por Cristo. Por isso, João está dizendo pessoas de todas as nações, tribos, línguas e povos. Queridos, que realmente esta lição vem fazer uma grande diferença na nossa vida a partir desse momento. Que nós possamos realmente levantar de onde estamos. Abraçar esta missão que Cristo Jesus nos comissionou. E que você seja testemunha de Jesus. Que o mundo onde você vive seja realmente a arena desta missão. Que Deus te use, que o Espírito Santo possa usar você como seu instrumento, como um meio de comunicação para salvar outras pessoas. E que você possa abrir o seu coração e deixar que Cristo Jesus ele faça essa milagrosa obra na sua vida. Meu abraço a todos, fique com Deus e até amanhã com o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Até logo.